independente se você é casada, solteira, tem filhos, não tem filhos, esse limite é seu interno. Agora, é pessoal, né, na verdade. Agora, trabalhar como autônomo. Trabalhar como autônomo, você não tem chefe em cima de você, você que faz o seu horário. Só que também tem um outro lado, você é a responsável pelos processos. Então, você não, a não ser que você faça parcerias e sociedades, mas mesmo assim, se você fizer, né, não dá para você confiar no outro totalmente, você tem que vigiar que se você confiar no outro e o outro não olhar os processos, como é que fica? E se não fizer o prazo, né? E se não lembrar que tem audiência? É a sua imagem com o cliente. Então, tudo vai depender da confiança que você tem com quem você faz parceria ou sociedade ou com quem você trabalha, né? E tem a questão também que o autônomo ele tem que ficar preocupado com os pagamentos que ele tem que fazer, os pagamentos que ele tem a receber, os horários que ele marcou com o cliente, as audiências, né? Dar entrada no processo, organizar, ver a parte interna, ver a parte toda administrativa, que quando você trabalha num escritório como empregado, você não precisa ter essa preocupação, normalmente, né? Porque eles normalmente, pelo menos um funcionário da administração, eles têm uma pessoa, uma secretária, seja um RH, enfim, alguma coisa eles têm para poder direcionar essa parte de pagamento. Tem muitos escritórios que mandam os seus estagiários para fila de banco para pagar conta. Eu mesma já passei por isso, né? E não é nada legal, né? Porque o estágio é para você aprender, não é para você estar na fila de banco pagando conta. Mas aí tudo vai depender também, né? De como você vê aquele estágio. Aquele estágio é muito bom e uma vez ou outra ele manda você fazer isso, mas também em outros momentos você aprende muito, ele te dá muitas oportunidades, você tem a oportunidade de crescer e de repente ele está testando o seu compromisso. Tudo vai, né? Tem que ter aquele feeling com o local de trabalho, tá? Mas a gente sempre tem que procurar ver se o nosso tempo está sendo valorizado, se o nosso trabalho está sendo valorizado e se você também está valorizando a empresa que te deu a oportunidade, tá? Então, a questão do autônomo, eu, por exemplo, por muitas vezes, eu levei trabalho para casa, final de semana, feriado, porque acumulou audiência, acumulou atendimento durante a semana e as petições que eu tinha que fazer, eu fiquei até tarde no escritório fazendo, eu levei final de semana para fazer. Então, tudo vai depender de organização, de administração. Então, aquele vídeo que eu fiz sobre ter uma agenda, ter os relatórios, vai ajudar você a se organizar, você não perder tempo. Então, por exemplo, às vezes você chega no escritório e tem tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começar e vai olhar para, aí vem cliente, atende. Então, procurar, né? É lógico que tem cliente que chega de última hora, vem indicado, vem de repente chega no escritório, você vai atender, né? Mas procurar, né, organizar aquele cliente assim. 3 clientes ligaram que querem marcar para poder conversar com você, querem entrar com uma ação. Então, se elas querem entrar com uma ação, você já sabe que pelo menos o atendimento vai demorar no mínimo 40 minutos. Para ele explicar a história, você fazer o contrato, procuração, pedir documentos que sejam necessários, fechar a parte de honorários e tudo. Então, pelo menos 40 minutos você vai levar, tá? A não ser que você já conheça o cliente, ele já tenha comentado alguma situação anteriormente, já tenha mandado algum e-mail, e aí o atendimento seja mais rápido. Mas para um atendimento em que você possa recolher todas as informações e fazer o contrato, seu cliente ler o contrato, você explicar mais ou menos como vai ser o seu trabalho, pelo menos 40 minutos. E aí você tem que colocar isso na sua agenda. Você tem que fazer a sua programação diária, a sua programação da semana e a sua programação mensal. Isso é importante. Agora, quanto às questões da sua família, dos horários, quando você é autônomo é mais fácil que, por exemplo, a creche do seu filho não vai abrir nessa semana por um problema de estrutura de água. Se você é autônomo, é muito mais fácil você, de repente, trabalhar em casa, você, de repente, organizar os seus horários
de acordo com as necessidades do seu filho, ou às vezes você tem um exame para fazer, você tem algum compromisso pessoal, fica muito mais fácil de você encaixar no seu horário. Enquanto numa empresa, esses compromissos podem não ser bem vistos, ou muitas das vezes você não conseguir cumpri-los porque de última hora surgiu um problema na empresa e alguém falou que só você poderia resolver e aí você teve que cancelar um compromisso de trabalho, né? Mas também tem aquele salário fixo, tem a certeza de que você vai receber aquele valor ao final, tem o seu 13º, tem férias, recolhimento de FGTS, INSS, tudo isso você tem como garantia, ponto. E o autônomo? O autônomo tem a incerteza, né? Vamos supor, se você trabalha só com pessoa física e os seus clientes não pagam o valor mensal, ou se o fórum tem, como foi esse ano, foi um ano de Copa, de eleição, muitos feriados e por aí, por conta disso, muitos pontos facultativos, então feriado na quinta, ponto facultativo na sexta. Isso teve muito esse ano, tá? E aí o processo não anda, se você tem se você tem no seu escritório a maior parte em ação indenizatória, né? E seu contrato for só para receber ao final, se for um contrato de risco, né? Então você demora para receber, entendeu? Ainda mais se o réu recorrer, enfim. Então tudo vai depender dos clientes que você tem para você poder fazer a sua previsão de qual vai ser o seu orçamento mensal e anual também, né? Então você precisa ter o dinheiro para pagar os custos do seu escritório, que vai além de um aluguel, tá? Você tem normalmente vai ter gasto com manutenção de computador, você tem folha, você tem tinta, você tem que estar, né, sempre arrumado, né? Homem, por exemplo, a obrigação de estar com terno, né, gravata, tudo. Já para mulher, né, não precisa, ela pode estar com blazer, ou às vezes até uma blusa social, né, para uma audiência. Tudo isso depende de quem, do seu estilo, mas normalmente para mulher, né, pode um vestido, né. Claro que nós temos advogados e advogadas, e eu não vou adentrar sobre a questão de vestimenta, tá? Isso aí é pessoal. Mas você tem que investir nessa questão, porque a sua imagem também é importante, tá? Para você transmitir uma seriedade no seu trabalho. Você tem que tem que investir em livros, no seu código, você tem que investir, tem que ter o dinheiro, né, da sua alimentação, da sua passagem. Então, tudo que você receber, você tem que fazer essa previsão desses gastos que você tem mensal, né, para que você também tenha um fundo de reserva no seu escritório. Então, tudo isso você tem que pensar antes de abrir um escritório. O ideal é que você já tenha alguma coisa para se manter enquanto você não tem uma carta de clientes que sustente o escritório, para que você também não passe por necessidades, enfim. Então, esse vídeo está ficando longo. Então, assim, o dia a dia da advogada autônoma, eu posso dizer por mim, né? Então, assim, primeiro que não existe rotina no meu dia a dia, tá? Não existe rotina. Então, eu não tenho que chegar às 9, né? Só que eu tenho que acordar cedo. Se eu não tive tempo de organizar minha agenda no dia anterior, eu já tenho mais ou menos ideia do que eu vou fazer durante o dia, mas eu tenho que sentar e me organizar. Então eu tenho que ir para a INSS, eu tenho que ir para cartório, eu tenho que ter audiência de manhã. A trabalhista tem audiência às vezes 8 horas da manhã, 8h15 da manhã tem audiência no trabalhista. Então, se é numa comarca da capital, se é numa comarca de São Gonçalo, né? Eu que moro em Niterói, preciso me organizar no tempo para me deslocar, prevendo um engarrafamento, prevendo algum problema no caminho para o fórum, para que eu possa chegar antecipadamente. Deixa eu ver mais. Assim, a gente tem que ter uma organização sobre
tem que ter uma organização sobre os prazos, sobre as petições. Isso tudo vai depender se você trabalha sozinha, se você tem uma equipe, se você tem sócio, se você tem parceria. Tudo isso vai depender. Vai depender do que você quer. Você prefere abrir mão de uma segurança, de um salário fixo, direitos trabalhistas, para ter uma liberdade de horários que dá para você fazer, por exemplo, se a sua agenda estiver tranquila e naquela semana você quiser fazer uma viagem, né, estender um pouquinho mais, né, o feriado, alguma coisa assim, você pode fazer isso. Se você for trabalhar, principalmente agora que tem muito processo eletrônico, se seus processos forem em maioria eletrônicos, melhor ainda, porque você pode trabalhar de onde você quiser, se precisar consultar, acontecer alguma coisa. Então você tem essa disponibilidade, você escolhe, né, sobre quando e onde trabalhar. Você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar de escritório, você pode trabalhar na sala do AB, você pode ir à casa do cliente, se for o caso, de acordo com o que você preferir. Só que também tem a questão seguinte: no escritório de advocacia com carteira assinada, provavelmente eles vão fixar a questão das férias que você tem direito. Se ele te der só o recesso, tá errado, tá? Você tem direito às férias de 30 dias normais, o recesso não são 30 dias. E aí, quando você é autônomo, se você for tirar 30 dias, além do recesso, quem vai ficar no seu lugar? Aí você vai ter que ter condições de bancar alguém para poder tomar conta dos seus processos e ter a segurança de que essa pessoa vai fazer o trabalho correto, que essa pessoa vai assumir a responsabilidade, vai ver os seus prazos, vai cumprir as audiências e tudo mais. Então tem esses dois parâmetros. E eu posso dizer que assim, hoje em dia, o meu dia a dia como advogada é tumultuado, tá? Os meus horários, eles não são fixos, eu tenho, por conta desse ano, muita pauta acumulou. Aquela audiência que eu falei que marcou em maio foi antecipada agora para dezembro, início de dezembro, né? Junto com tantas outras audiências que eu tenho. Então, tá difícil, é muita audiência, então eu tenho ficado, são 8h21 agora, tá? Eu terminei meu expediente hoje 8 horas. Eu até tirei um almoço um pouquinho mais prolongado, que eu não deixo de tirar, a não ser que eu esteja numa comarca longe e aí fica difícil, mas eu sempre procuro na hora do meu almoço relaxar, porque senão eu vou ter uma pane, tá? Então, mas eu não tenho como organizar. Às vezes eu saio daqui 9 e pouca da noite e vou para onde? Para minha casa, com uma pasta cheia de pastas, tomo um banho, como alguma coisa e vou trabalhar. Então, mas isso tudo assim, porque tem gente que não faz isso, tem gente que se nega a levar trabalho para casa, mesmo sendo autônomo, tá? Então, tudo vai depender da quantidade de clientes que você tem, de como você leva seu trabalho, da sua pauta de agenda. Tem muito advogado que logo quando sai da faculdade, recebe a carteirinha da OAB, já pega para ter um pouquinho de experiência em audiência, contratos de audiências terceirizadas. Eles pagam muito pouco, tá? Tem escritório que paga R$20 por audiência. Isso até saiu no jornal da OAB sobre a desvalorização, né? E a OAB estava querendo trabalhar no combate a esse tipo de desmoralização da advocacia, né? Esses pagamentos assim, desses valores irrisórios. E mas é uma opção para quem quer ter experiência em audiência, porque a audiência é o temor de quem está começando, né? É o momento em que o cliente vai testar se o advogado é bom ou se não é, porque o cliente quer ver o seu advogado atuando, né? E muitas das vezes ele chega, né, com todo fervor na audiência e espera. Então é sempre bom você conversar com o cliente, falar qual é o seu tipo de trabalho, como você trabalha. Eu, por exemplo, não sou o tipo de advogada que em audiência eu já chegue ofendendo a outra parte ou sendo grossa. Não, eu não permito que seja comigo, tá? Eu não permito que levante a voz para mim ou para o meu cliente, eu não permito
que me desrespeite meu cliente, tá? Mas eu vou procurar sempre trabalhar da forma mais cordial possível, porque são dois colegas, cada um defendendo a sua parte, mas estamos ali discutindo direito. Não estamos ali para arrancar cabelo de ninguém, para ofender ninguém, o trabalho de ninguém. Então tem que ter um mínimo de respeito. É lógico que em alguns casos, né, quando, principalmente em direitos de família, né, os ânimos estão à flor da pele e nem sempre dá para você ser o mais cordial, né? Às vezes você tem que ser realmente rígido e mostrar uma outra postura porque o caso exige naquele momento, mas sem perder o respeito, sem perder a razão. Isso é muito importante. Celina, eu espero que eu tenha respondido ao seu questionamento. Eu não tenho filhos, não sou casada, então fica difícil eu te falar qual seria a melhor opção, tá? Tudo vai depender do seu orçamento, do que você precisa, dos seus gastos, da segurança que você tem, né, de pagar as despesas dos seus filhos, da sua casa, dividir com o seu marido, né? Vai depender também de como vocês se organizam em casa, para você saber se vale a pena melhor trabalhar como autônoma ou como advogada. Mas eu, Aline, gosto de ter o meu escritório. Eu não optaria por trabalhar num escritório de advocacia como empregada hoje em dia, tá? Porque como autônoma eu tenho liberdade de trabalhar do jeito que eu quero. Eu tenho liberdade para fazer as minhas petições, para ter a minha relação com o cliente da maneira como eu acho certo, tá? Fazer o atendimento, fazer o acompanhamento processual, enfim, tudo dentro do escritório como eu acho certo, sem precisar me submeter a ninguém. É lógico que em processos de parceria você tem que conversar com o outro e chegar em comum no trabalho, mas eu gosto das minhas petições feitas do meu jeito, eu gosto do meu jeito de escrever, eu gosto do tipo de letra que eu uso, enfim, então eu tenho um padrão. E trabalhar num escritório como empregada hoje em dia, eu teria que me submeter a um padrão desse outro escritório. E para mim, tá, não encaixaria, eu iria ficar muito incomodada, porque nem sempre o que eu acho certo, outro vai achar também. Então, hoje em dia eu acho que vale a pena trabalhar como autônoma, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Bom dia, gente, tudo bom? Esse vídeo vai com essa cara amassada, assim, cheia de olheira. Tô com muito sono. Semana cansativa, amanhã é feriado. E eu vou levar trabalho para casa no feriado, tá? Mas eu voltei aqui nesse vídeo até antes de eu terminar de me arrumar, porque normalmente eu gosto de cedo aqui no escritório, eu gosto de maquiar aqui no escritório, né? Tirei meu blazer e tal. Mas só para terminar um ponto do vídeo que eu esqueci completamente, é uma parte importante, a parte que deixa todo mundo feliz, que é o dinheiro, gente. A parte da advocacia autônoma, que faz com que muitas das pessoas escolham esse caminho na advocacia, ter o seu próprio escritório, além de não ter que se sujeitar a ordens de ninguém, né? E além de você ter um horário mais flexível, você também poder, do mínimo da tabela para cima, ser o limite para você ganhar. Você que vai dizer quanto que vale o seu trabalho, né? Você que vai dizer quanto você merece naquele momento. Então você pode começar pensando, eu ainda não sei como. Aí você tem a tabela do mínimo para você saber quanto você pode cobrar. O mínimo do seu trabalho é quanto? É aquilo ali. Então, você acabou de receber a carteirinha da OAB, o mínimo que você tem a receber é aquilo ali. Se você quiser cobrar mais, você pode cobrar mais. Mas pelo menos você tem um parâmetro de onde começar, tá? Cada estado tem a sua tabela da OAB, é só você entrar no site, tá? E ela, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, é atualizada mensalmente. Todo mês tem atualização do valor, tá? E aí é isso, eu vim pra cá só pra falar isso, com essa cara inchada, né, cheia de sono, a voz até meio rouca, tá?
Mas para dar esse recado para vocês, para não ficar a impressão de que a advocacia autônoma é de todo ruim, porque não é, tá? Ela tem a parte boa e eu gosto muito, eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer petição, eu gosto de atendimento ao cliente, eu gosto de fazer audiência, eu gosto de fazer o fórum, mesmo com alguns problemas que a gente tem no dia a dia do fórum. Muitas das vezes a gente não é tão bem tratado quanto deveria ser no fórum, nos cartórios, mas eu gosto muito de advogar, né? E já pensei em concurso, mas isso é um tema para outro momento, tá? Para outro vídeo. E eu tô pensando em fazer um próximo vídeo para responder perguntas. O Carlos, ele deixou, do último vídeo que eu fiz de administração do escritório, ele deixou várias perguntas para eu responder e tem algumas outras pinceladas em alguns vídeos meus. Então, o que eu estou pensando em reunir algumas perguntas. E se você tem alguma pergunta para mim, coloque aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você gostou do meu canal, se inscreva, por favor, comente, favorite, compartilhe com seus amigos para que a gente possa ter aqui o máximo de informações e troca, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e agora deixa eu terminar de me arrumar para trabalhar. Tchau!